reordenou para ser no sábado à noite, mas a gente não vai demorar, né? A gente vai dar fluxo ao processo, mas não vai demorar. Eu queria agradecer novamente aos santeiros que estão aqui para apresentarem os seus trabalhos, né? Esse ciclo de rodas de conversa, ele faz parte, né? O ciclo faz parte de um conjunto de ações em prol, né, da mobilização dos santeiros para a posterior elaboração do plano de salvaguarda, né? E eu vendo o site do IFAM esses dias, né? O IFAM tem publicado os planos de salvaguarda num site chamado Bem Brasileiro, né? Então, o nosso plano de salvaguarda, além de ser impresso, distribuído em todo o território do Piauí, a gente vai ter uma ação de apresentação do plano, a gente também vai ter ele no site Bem Brasileiro, que é um site do IFAM, um site muito bonito, é um site para o público geral, então, fotografias, textos, o nome de vocês, toda essa série de mobilizações e ações, elas vão estar todas presentes nessa publicação, né? Mas isso é para o ano que vem. Esse ano é o ano a gente vai encerrar agora em dezembro as mobilizações. Então, essa vai ser a última roda de conversa. Eu creio, né? Talvez, se houver necessidade, a gente faça mais um, mas, teoricamente, é a última roda de conversa. E a gente vai ter uma série de oficinas aí, 2 de restauro, uma de elaboração de projetos lá no final do mês com a Clara Marques, e outra do Senai, e eu estou vendo, do Sebrae, estou vendo outra oficina também, com o pessoal de Economia do Patrimônio de Brasília, para vocês. Então, são oficinas que vão movimentar o campo de vocês em vários aspectos, né? A arte santeira em vários elementos. Mas o mais importante agora é o início dos trabalhos dos GTs, né? Eu peço novamente a vocês, eu preciso de datas para a gente começar a se reunir, eu vou me reunir com todos os GTs, acompanhar um por um, né? A gente vai mandar segunda-feira o ofício para a Secretaria de Assistência Social do Piauí, Secretaria de Educação confirmou a participação do Conselho Gestor, a Secretaria das Mulheres a gente vai mandar também, e a Secretaria de Segurança Pública. E alguma diretoria ligada diretamente ao artesanato. A gente também vai ter, a partir de agora, o trabalho, de maneira mais intensa, a participação da Tamara. Né? A Tamara está envolvida em vários projetos relacionados à arte santeira. Inclusive, ela me deu alguns dados que eu preciso checar com ela, mas que a gente vai interferir nesse processo também, que é o cadastro de vocês no programa Programa Nacional de Artesanato, é isso? A carteira de Cortez, a carteira nacional do artesão é algo assim. Ela disse é o que cabe, né? Quem aqui dos presentes não tem a carteirinha ainda do SICAB, que é a carteira do Artesanato Nacional? Claro, quem é artesão, né? Aí, para quem é artesão e não tem, dá para fazer ela online no gov.com. Porque para vocês participarem de feiras nacionais, internacionais, circulares, eu vou fazer uma reunião essa semana com a Tamara só para discutir essas questões e para fazer os santeiros que não estão incluídos no circuito, né? A gente vai ter uma força-tarefa para ajudar vocês. Ela vai me ajudar, ela vai colocar à disposição algumas pessoas para ajudar vocês a se cadastrarem, né? Esse cadastro é imprescindível para que vocês participem de feiras importantes. E ela também vai me ajudar a pensar alguns dados mais importantes e imprescindíveis para a gente pensar a inclusão de vocês em política relacionadas ao artesanato, não só no Piauí, mas em parâmetro nacional. Mas aí, voltando para as questões relacionadas à nossa roda de conversa, eu acho que a gente já pode começar, né? Eu sempre explico, né, para todo mundo o porquê da roda de conversa. Porque a gente vê a necessidade de vocês se conhecerem, ou os que se conhecem, se comunicarem melhor, né? Assim, se alinharem, né? Ganharem mais essa ideia de identidade, de grupo, de coletividade, para que se fortaleçam e possam conseguir benefícios coletivos, né? Então, a gente acho que são 6 pessoas, né? Eu queria agradecer ao Cortez, né, que ajudou muito nessa elaboração
né, nessa escolha né, de nomes para essa roda de conversa, e a Gilmara que ficou na logística, né, operacionalizando o processo. Quem quer começar? Basicamente, eu quero que vocês façam o quê? Que vocês falem da sua trajetória, com quem aprenderam, passaram, né? Foi autodidata, foi em algum lugar, quem foram os mentores, o circuito de vocês histórico, né, de aprendizagem, a oficina de vocês, né, como como é a oficina, né, como é que vocês trabalham, e a tipologia das obras. E aí, nessa questão da tipologia das obras, fala um pouco do mercado, a quem vocês vendem, né? Qual a dificuldade ainda de vender, de circular, a cadeia produtiva de vocês, esses processos, tá bom? Quem gostaria de começar? Eu posso começar, se ninguém ter alguma coisa contra. Francisco começa, tá bom? Pode começar. Aí vocês têm mais ou menos, sei lá, 30 minutos para falar tudo, né? E aí, no final, geralmente, a gente faz perguntas uns aos outros. Então, pode começar, Francisco. Eu não vou falar tudo isso, porque é muito tempo, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Bom, meu nome é Francisco Carlos, né? E, assim, todo mundo me conhece como Grande, né? Eu sou conhecido como Grande. Minha trajetória no artesanato começou ali na Chico Barros, com o Mestre Dinho. E a minha primeira contato foi quando inaugurou lá a oficina do Chico Barros, que era o Dinho que ministrava, né? Eu vi lá uns entalhes e eu fiquei, assim, admirado. Achei muito bonito. Eu tentei entrar no primeiro ano, só que estava muito lotado, porque o pessoal era novo, o pessoal não conhecia e a oficina lá já tinha muita gente. Aí não pude entrar, mas no ano seguinte eu consegui entrar, né? Eu não me lembro exatamente o ano, mas eu acredito que foi ali entre o ano de 2003, 2004. Inclusive o Josias estava até lá na época lá, era eu, o Josias, o Josielto, o André, eu acho que você já deve conhecer. Tinha um Chechel também, Rondinelli, tinha um Sérgio, tinha outras pessoas também, mas assim, por conta da dificuldade que o artesanato todo mundo aqui sabe, né? A questão das vendas e tudo, aí teve muito artesão que ficou aí, parou, né? Mas naquela época ali a gente aprendeu muito com o Jim, que foi que eu comecei, né? A gente aprendia muito, era a questão do entalhe e das esculturas. A gente trabalhava muito entalhe e escultura, era isso que a gente trabalhava lá, né? Aí, anos mais tarde, eu com o mestre Cortez aqui, não sei se ele lembra, mas a gente foi para lá pegar umas aulas com ele ali no Cristo Reis, ali no bairro Cristo Reis, onde o mestre Cortez nos ensinou aí muitos detalhes da questão principalmente da questão do entalhe, né? A dedicação ali da querer fazer as coisas bem feitas, trabalhar com ferro, né? A questão das facas bem amoladas. E foi uma experiência assim que contou muito para mim, né? E anos mais tarde, a convite do irmão do Cortinha, o Laércio, ele me chamou para trabalhar com o mestre Expedito. Eu fui trabalhar um tempo com o mestre Expedito, passei um bom tempo trabalhando com ele lá, na questão de lixar as peças dele. E, inclusive, eu trabalhei com o Laércio, o mestre Expedito, na restauração da igreja lá do Cristo Reis, naqueles painel que ele fez, o mestre Expedito, aí a gente trabalhou na restauração. Aí... Cristo Rei ou Vermelha? Não, Grande. foi no Cristo Reis mesmo. Ah, no Cristo Rei mesmo, né? Foi ali na igreja ali do Cristo Reis, que é bem bonita ela. Em frente lá ao Centro Social, né? Isso, exatamente. Aí, E anos lá na mais tarde, Fundação do Italiano, no Museu do Italiano, você fez alguma coisa? do Museu do Italiano. Rapaz, Sim. naquele tempo ali a gente trabalhava muita coisa, a gente fez muito trabalho, eu não sei te dizer, mas eu fiz muita coisa, lixando, fazendo peça, e
depois daquele tempo lá que eu trabalhei um tempo com expedito, né, mestre expedito, aí eu fui trabalhar com cortinho. E desde então eu trabalhei com cortinho muito tempo mesmo, até os últimos dias de vida dele eu estava trabalhando com ele. E assim, a questão das peças que eu trabalho mais é aqui em casa. E as peças que eu faço é mais a escultura. Porque eu acho que é assim, eu faço quadro também, talho e tudo, mas o que eu trabalho mesmo, a minha prática mais é em escultura. E o pessoal que eu vendo, assim, é mais aqui para o público-alvo mais é aqui para Teresina mesmo. Às vezes eu vendo para fora, mas é mais quando tem questão assim de feira ou alguma pessoa que comprou uma peça minha, liga para mim, pega meu telefone, contato com o menino lá do artesanato, aí liga, pede uma peça, aí eu pego e trabalho. Eu trabalho muito com cedro e emburana, né? Só que emburana, como a gente sabe, é uma madeira que é complicada de se achar, né? Só encontra naquelas lugar mesmo bruto. Aí é complicado. Mas eu trabalho mais a questão do cedro mesmo. E é isso. O meu trabalho com esse tempo todinho foi só focado mais em esculturas. Em esculturas e pouco... Eu fiz muito entalhe, mas agora eu só trabalho mais com escultura. E é Então, isso. você Minha teve trajetória. várias. Ah, desculpa te interromper. Você teve Inclusive, várias. eu mandei umas fotos minhas das peças para o Cortez, mas eu acho que não deu tempo de colocar aí, não foi, Cortez? Mandei umas peças, umas fotos, mas eu não vou apresentar para vocês as fotos, porque o computador aqui de casa está com problema, aí eu mandei para o Cortez, graças a Deus ainda mandei, deu tempo de mandar. Mas ele está com ele aí, ó. Depois ele passa para vocês aí as fotos. Você não consegue mostrar, né? Mas são santos. Quais os principais santos que você faz? Assim? A gente faz todo tipo de santo. Mas o que mais sai é São Francisco. As peças, eu fazia muita peça. Quando eu comecei a fazer, eu peguei naquele tempo, como a gente trabalhava na oficina ali com o Jim, com o menino, a gente trabalhava muito a questão do nordestino, fazia muita peça nordestina pequena. Eu vendi muita peça pequena por lojista, aquelas de 20 centímetros, cabeça de cuia, esse negócio cangaceiro, mais desse tipo regional, assim. né? É Artesanato mais mais regional. regional. Mas eu fiz muita peça mesmo, assim, questão de santo. Mas o que eu penso, assim, que eu lembro foi mais São Francisco e Anjo que eu fiz. Francisco, você seguiu bem o script, assim, bem direitinho, mas eu tenho umas perguntas. Então, você Pode me teve chamar de grande, que Francisco é só... Pode me chamar de grande, que todo mundo só me conhece como grande mesmo. Tá, grande. É Você o teve codinome, né? várias escolas, né? Assim, várias pessoas com que você conviveu, né? O Exatamente. E eu Expedito, agradeço muito. o Jim, Eu agradeço muito por ter conhecido Cortez. esse pessoal aí, o Cortez. Cortez é um cara, não é porque ele está na minha frente aqui, não, que eu falo para todo mundo. O Cortez é um cara gente boa e ele tem um ensinamento. Acho que todo mundo que pegou aula com ele tem um ensinamento bem, mesmo assim, paciente e calmo para ensinar uma pessoa, assim como o Jim. O Jim Didático, também, né? ele tem uma didática assim muito boa. E eu, assim, eu gostei muito de ter trabalhado esse tempo com Cortinha também. O Cortinha foi um cara que, rapaz, ele era um cara altamente, assim, espetacular. Um rapaz, um cara que nasceu mesmo, que nem o Mestre Expedito, nasceu mesmo para aquilo que ele tanto gostava de fazer, artesanato. E era É um cara, falecido. assim... o Cortinha é falecido. Ele era um cara, assim, peculiar, que o jeito que ele fazia era só ele mesmo que sabia fazer aquele jeito ali. E era um cara que hoje ele faz muito falta, porque era um cara que realmente sabia trabalhar mesmo com o que ele trabalhava mesmo, artesanato.
E aí você falou sobre a questão do... Você vende... A maior parte das peças é vendida para... É local mesmo, né? Para quem mora no Isso, Piauí. Pra... eu vendo muito aqui para Teresina, porque esse tempo todinho, tem muita gente que me conhece, que eu fiz muita peça, eu fiz muita santo, como eu falei, muito Cristo crucificado. Aí tem muita gente que me pede para fazer essas peças. E eu faço muito para cá, mas eu vendo também muito para fora também. É a questão do, como eu falei, aquele pessoal que já me conhece, vai para fora, fala para os outros, eu já vendi uma peça, aí me liga, perguntando se eu posso fazer uma peça. Aí é assim, mas o meu foco mesmo, o pessoal que eu mais vendo é para cá, para Teresina mesmo. Certo. Mas você participa muito das feiras fora de Teresina, ou você não está Olha no assim, circuito dessa feira? não, ultimamente eu estava meio afastado, porque como eu estava trabalhando com Costinha, eu tava ajudando ele nas peças dele. Aí eu fazia minhas peças, mas como estou falando, eu vendia mais era para cá. Aí como eu estava trabalhando com ele, a gente focava muito eu focava mais nas peças dele para ajudar ele. E essa questão de vender assim nas feiras, quando o menino vai, o Josielto, né? O menino vai, o Josias, o André, esses meninos que estão no artesanato, até o pessoal que está lá dentro, o Cortez, esse pessoal que comunica para a gente, o Jim, aí a gente pega e está cedendo a peça para eles levar, para ser vendida lá. Aí, de uns tempos para cá, como eu falei, como eu estava trabalhando, né, com Costinha, aí eu me afastei um pouco, assim, de estar nas feiras, mas quando tem, os meninos sempre me comunicam que tá tendo feira, aí eles vêm aqui, pegam as feiras, eu vou deixar lá no artesanato, aí eles levam. Pronto, obrigada, Grande. Era justamente isso, assim, uma das questões que quando a gente foi fazer que eu falo porque eu acompanhei, mas eu não fiz diretamente. O dossiê de registro tem uma questão que é a transmissão geracional, né? E aí havia um problema que depois foi solucionado de que nós não tínhamos 3 gerações consecutivas de santeiro no Piauí, assim, 3 gerações que eu falo, uma geração, depois outra geração, depois outra geração, uma depois da outra. De fato, não existe. O que existem são escolas ou gerações que se encontram, assim, que são simultâneas, contemporâneas. Né? Então, muita gente que aprendeu com o Mestre Expedito, mas há outras pessoas que aprenderam com o Dezinho, ou que tiveram contato com os dois, ou que tiveram contato com o Cornélio. Então, essas gerações elas vão transitando, né? E você é um exemplo, né, de quem transitou muito, porque conviveu com o Jim, né? Meu precursor aí foi o Jim, né? Comecei com o Jim aí na Chico Barros, assim como o Josias aí, ele deve saber aí, porque ele começou foi bem antes de mim. Então, eu vou puxar meu currículo, eu já trabalhei com os artesãos do quase tudo. Ele aí nasceu, o Josias aí nasceu dentro do artesanato, pode-se dizer, né? Então, acho que a sua fala foi muito rica nesse sentido, né? Mesmo não se prolongando muito, mas ela nos dá muito essa dimensão das influências, né? De como é que vocês transitam por várias influências e o que vocês produzem tem um pouco dessas várias influências, né? Tem um pouco dessas várias escolas. Alguém tem uma pergunta para ele, porque depois a gente vai passar para o Josias. Alguém tem uma questão para o Grande? Fale-se ou cale-se para sempre. Não, eu vou fazer a seguinte pergunta. Grande, como é que você está administrando... Rapaz, tu é suspeito, cara. Tu é suspeito de fazer pergunta. Eu quero saber como é que você está administrando a questão de confeccionar peça, porque no ano passado e esse ano você me convidou para poder a gente ir para a FENEARTE. Eu digo, olha, eu estou no processo aí do plano de salvaguarda, eu não sei se eu vou ter muito tempo para poder confeccionar peça, não. É tanto que a prova está aqui, ó. E aí, como é que você está administrando faculdade, artesanato, Uber? Porque eles também se viram nos 30, Patrícia, viu? Aí diga aí para nós, porque eu quero aprender com você. Rapaz, Cortei, isso aí é uma pergunta que eu fico me perguntando como é que às vezes eu consigo, porque
Cara, assim, eu vejo assim, artesanato é só para quem realmente gosta, porque é difícil, viu? Você vê ali a dificuldade dos artesãos para conseguir a matéria-prima para trabalhar. Às vezes o artesão não tem lugar ali para trabalhar, não tem dinheiro para comprar umas ferramentas boas. E muitos artesãos, inclusive, Cortez, tu me perguntou naquela vez que você mandou uma mensagem para mim, se eu lembrava de algum outros artesão. Eu falei para ti assim, rapaz, os que eu lembro são esses, mas teve mais, só que ficaram pelo caminho, porque viram a dificuldade, que é um artesão continuar, né? Continuar nessa vida. E eu falei até para ti, não sei se tu lembra, que eu falei que só quem fazia artesanato era realmente quem gostava da arte, de estar trabalhando com isso. E assim, para mim, cara, inclusive eu tô pedindo aqui desculpa aqui para vocês, porque eu me afastei, não tive como participar das outras reuniões por conta disso, que eu só tenho tempo. Eu vou trabalhar, à noite eu vou do trabalho, eu vou para a universidade, quando eu chego aqui em casa é 10h30 da noite. Aí não tem como eu participar, inclusive o Cortez e o João, que mora bem aqui perto, falaram comigo. Aí eu falei para ele, rapaz, eu vou ver se eu consigo falar. Aí o Cortez, inclusive, mandou uma mensagem para mim, eu falei que só dava para mim participar se fosse no dia de sábado, né? Que é a questão dos horários e tudo. Então, assim, eu estou trabalhando, como você por conta de você, uma pessoa lá no grupo escreveu assim, a próxima reunião vai ser dia 24 de dezembro, de 20 horas. Aí eu respondi, vai ser no dia que os santeiros puderem falar, né? Porque a pessoa falou de forma irônica, porque de fato é feriado, mas se é o melhor dia para vocês, a gente faz. Certo. Aí eu estou trabalhando com as minhas peças, como eu te falei, como eu estou pouco tempo, às vezes eu trabalho até de noite, tu acredita? Eu chego aqui à noite aqui, eu começo uma peça, deixo, aí vou mexer nela no final de semana. É o horário que eu tenho para mexer na peça, aí eu começo a peça, porque assim, esse tempo todo que eu trabalhei com Jim, inclusive com você e com Coxinha, eu percebia que o trabalho que eles faziam mais era a questão de fazer o esboço primeiro da peça. Então, eu faço o esboço da peça e deixo ela lá. Aí, no dia que eu tiver com tempo para mexer nela, já está começado e tudo, aí eu já vou. E, para mim, eu já vejo mais com facilidade para trabalhar, porque já está esboçado. Então, o meu tempo é esse. Final de semana é que eu cuido das minhas peças mesmo. Peço desculpas que eu estava conversando. Tinha uma pessoa tentando entrar e não barrar. É uma chamado Radas. Ele vai tentar novamente. A gente já pode ir para o Josias. Alguém tem outra pergunta para o grande? Ou fale o cálice para sempre. Então vamos para o Josias. Josias, seja bem-vindo novamente. Agora aí vai ser história longa, viu? Aí vai ser Pois história pode longa. falar, que o grande deu o tempo dele para você, então você pode ir para frente. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Se puder falar mais próximo do microfone, é melhor, porque está baixinho. Eu estou no notebook aqui, o notebook está meio baleado. Está melhor agora? Melhorou? Bom, aí o Grande já falou uma parte do que eu ia falar. Trabalho com artesanato, aprendi com o mestre Dinho na oficina Chico Barros. Fiz um curso de 6 meses. E aí o Dinho levou a gente para a oficina para dar continuidade. Nós éramos uma faixa de uns 20 alunos. Desses 20, ele levou uma parte de uns 5 ou 8 para trabalhar um tempo com ele. E aí eu aprendi a fazer talha com o mestre Dinho. Trabalhei mais de 10 anos lá na oficina dele. Nesse tempo,
como o Grande falou, o mestre Coxinha, trabalhava lá na oficina junto. Coxinha tinha a oficina dele, mas tirava um tempo e ia para lá, para a gente ficar conversando e trabalhando. Daí eu passei a trabalhar, a fazer, dar acabamento nas peças do Coxinha e aperfeiçoar as minhas, né? Eu acho que, como vocês já sabem, eu tenho um irmão gêmeo, o Josielton, também trabalha no artesanato. A gente tem mais de 20 anos que trabalha com artesanato. Eu tenho 40, comecei a trabalhar com artesanato com 10 anos de idade. E, assim, a respeito das vendas, eu já tenho muito cliente, eu vendo minhas peças muito para fora. Eu vi o Cortez e o Grande comentando a questão da FENEARTE, que era a segunda maior feira da América Latina, hoje é a maior feira da América Latina. Esse ano eu fui para lá. Eu morei em Recife 10 anos, eu fui muito para a FENEARTE, muito. De fato, Muito é a boa, maior. muito boa feira. A respeito dos artesãos com que ele já trabalhou, Cortez também já me deu umas aulazinhas também lá no Cristo Rei. O mestre começou o projeto lá, aí o Cortez também aprimorou. Já lixei peça. Eu posso bater no peito e me gabar que eu trabalhei com a maioria, com os maiores artesãos de Teresina. Mestre Cornélio, lixei peça do mestre Expedito. Só não lixei do mestre Dezinho, porque quando eu comecei, ele já tava encerrando a carreira. Mas ainda acompanhei um pouco da trajetória dele. Lixei peça para o Cornélio, para o Coxinha. O Jim, ou é o Kim, que é sobrinho dele? Tem o Kim, tem o Kim e tem o mestre Jim. Eles dois trabalharam. Mas qual é que é sobrinho dele? É o Kim, mestre Tem um Kim. sobrinho. É o Kim. É o mestre Kim. Com K, Kim. E o Jim é o que é o meu professor, que era aluno do mestre Dezinho também, aprendeu com o mestre Dezinho. Aí trabalhei mais de 10 anos com Coxinha, foi o que me ensinou a aprimorar as minhas peças e me ensinou a fazer o santo, a arte santeira. O mestre de foi nas regionais, a gente fazia carnaúba, quadro, entalhe, né? Eu passei um tempo afastado do artesanato, e naquele tempo o artesanato, quem ganhava mais era quem tinha nome, né? O artesão que não tinha nome, que nem o Grande falou, era muito difícil seguir no ramo da arte. Tinha muita dificuldade. Aí eu passei a trabalhar nas empresas privadas, mas nunca deixei o artesanato. Trabalhava nas horas vagas, eu sempre fiz peça. E hoje não, hoje eu estou só exclusivamente com artesanato. E com relação à tipologia das suas obras? O que é que você faz mais? Tipologia. Eu faço de tudo um pouco. Eu faço de tudo um pouco, da arte santeira, arte regional, carnaúba. Eu sou eclético, eu faço de tudo um pouco. Não tem aquele ramo específico, você só faz isso, não. O que você me encomendar, eu não sei fazer dinheiro. É abençoado também dinheiro, pelo São Francisco, faz muito São Francisco? Sim, sim. Sou devoto de São Francisco. Sou devoto de São Francisco. É porque São Francisco abençoa todo mundo aí, né? Todos vocês são abençoados de São Francisco. E essa coisa, você já falou do mercado, fala só mais um pouquinho, né? Seus compradores são a maior parte de Teresina, ou você tem conseguido inserir no mercado fora do Piauí? Aqui em Teresina, eu tive um grande apoio, uma pessoa que me ajudou muito no início da carreira, que foi a Santana, que ela é presidente da CAMED, né? Sou muito grato a ela. Quando eu comecei, ela comprava nossas peças. Ainda hoje compra, né? A gente bota lá na loja de consignação. Ela ajudou muitos artesãos. E, assim, minha trajetória, como faz tempo, eu tenho mais de 20 anos com artesanato, e já viajei para várias feiras. Você viaja para uma feira, você vai conhecendo vários clientes, lojistas, né? Lojistas em quase todo o Brasil. E, assim, graças a Deus, minhas peças têm uma aceitação boa. Ela tem uma aceitação boa e
de um tempo para cá, só bênção. Só Deus me Josias, abençoando você, e encomenda de você, janeiro a janeiro. Aí, a respeito dessa você, FENEAC, tá. Você e o grande são contemporâneos, então começaram juntos, no mesmo período, é não, isso? eu comecei primeiro. Eu comecei em 98, Então você mas tem foi na, quase na oficina Chico Barros. 30 anos. Isso, Esse na bicho oficina aí Chico nasceu, foi Barros. dentro do artesanato, filho. Ele nasceu lá dentro do artesanato, esse bicho aí. Então, Josias, quer falar mais alguma coisa? Ou eu posso abrir para Não, só isso perguntarem? mesmo. Pode abrir, pode abrir. Pronto. Eu já me sinto contemplada. Tem alguém que tem alguma pergunta? Josias, uma das propostas que a gente vai. Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês. Quem de vocês ainda não tiverem nos grupos temáticos, porque assim, essas rodas de conversa, elas são muito importantes, mas elas são mais importantes para a mobilização. O que de fato vai entrar no plano de salvaguarda é o que os GTs vão discutir. Então, quem aqui não tiver no GT, né, que entre nos GTs, eu vou acompanhar, então vocês não vão fazer os documentos sozinhos, eu vou acompanhar todas as reuniões, e a gente vai ter a participação, né, de outras entidades, SEBRAE, Secretaria de Educação, Secretaria de Mulheres, Secretaria da Cultura, Assistência Social, Segurança Pública, IBAMA, enfim, se eles quiserem participar, obviamente, para a gente poder fazer um documento robusto, né? Mas é preciso que vocês estejam em todas os grupos temáticos. Então, Josias e Grande, se não estiverem, entrem, por favor, porque. Né? E aí a gente tem que ver também, além do conselho, os representantes já foram convidados para o conselho gestor, a gente vai ter os representantes da Arte Santeira, a gente vai ter que fazer uma eleição entre vocês para saber quem de vocês vai para o conselho gestor, mas isso eu vou protelar para dezembro, tá? Mas é isso. Então, o como é o nome? É o Peraí. Barradas, Barradas está aí? Moacir. É o mestre Barrado. Eu pedi para ele continuar tentando. Eu mandei mensagem para ele continuar Acho que tentando entrar aqui. ele está É aqui. o Moacir, Entrou? mestre Barradas. Barradas está aí. O mestre Carlos. Aí é o mestre Carlos. Dê boa noite aí, mestre Carlos. Mas deixa eu só perguntar assim, Josias, nesse tempo todo, do afastamento que você teve do artesanato, até hoje, agora com o retorno, porque assim, há um ano atrás nós recebemos o certificado como patrimônio histórico, né? Além disso, eu estava procurando aqui essa carteirinha que é da Secretaria de Cultura, né? Isso aqui é uma carteira que dá acesso a você trabalhar com a elaboração de projeto, né? Mas isso é uma coisa posterior. No entanto, o que é que eu pergunto? Quantas vezes você, o Grande, ou outros mais aqui, foram convidados para poder ministrar oficinas em escolas, em abrigos, Nenhuma. ou até mesmo dentro de um presídio, vamos dizer assim, só minha curiosidade. Nenhuma vez. Minha Aí. experiência Mas, minha experiência em passar o que eu aprendi foi só na oficina Chico Barros. Que o Din, a gente ia e ajudava o Din, né? Mas em outro lugar eu nunca Entrando ministrei, não. nessa conversa aí, Cortez, eu acho que essa questão de procurar, assim, quem vai dar aula e tudo, eu acho que eles procuram mais os que estão antigos, né? Os novatos agora, que nem nós aqui, o Josias, eu acho que eles não procuram muito, não. Né? Não que a gente não tenha nada para ensinar, né? Porque eu acho que o tempo que a gente já tem, principalmente o Josias aí, que já nasceu dentro do artesanato. Gente, eu Então, eu acho que queria. é isso. É porque tem duas pessoas que vão falar que estão com a bateria acabando. Então, eu queria passar adiante, depois a gente pode voltar para essa discussão. O Barradas está aí? Barradas? Ou o Mestre Carlos, quer falar, cara? Pode começar. Tá mudo. O senhor tá mudo.
Se o senhor tiver alguém aí para lhe ajudar, porque o senhor está mudo. Deixa eu ver se eu abro o microfone dele, se eu consigo. Não consigo, não. Abriu? Abriu. Abriu. Seja bem-vindo. Pode começar. Eu comecei com o Carlos Barroso. O Carlos Barroso era um grande artista que veio do Ceará para o Piauí e ficou aqui entre nós. Ele se considerava piauiense, era um grande artista, a qual nós tivemos muito tempo trabalhando juntos. Ele montou uma oficina na minha casa e disse, cara, eu vou te ensinar lá na sua casa. Era debaixo de um cajueiro. Meu pai comprou madeira, botou lá e começamos a trabalhar com madeira, fazendo esculturas e fazendo entalhes de madeira. E aí depois nós fomos para Gramado, no Rio Grande do Sul, voltamos. E aí depois fui para a casa dele lá em Timon. E assim nós fazemos muita coisa. E ele, logo depois também, agora já em 80, e parece que foi em 84. O senhor começou em que ano? O senhor começou Eu comecei em 75. E assim nós trabalhamos juntos há muito tempo. Aí trabalhei com outros colegas. Aí fui para o Paraná, passei trabalhando lá com outros artistas também, junto com Pelicano. Pelicano, encontrei com ele no Paraná, que ele é daqui. Também é E lá nós passamos. Ele é santeiro excelente também. E ele ganhou vários prêmios. Também me ajudava a fazer também. Começamos a aprender e ficamos juntos fazendo trabalho em madeira. E eu depois passei a trabalhar também com couro. Aí eu fiz muita coisa, né? E aí, quando eu voltei para cá, fiquei naquela lojinha lá na central de artesanato, aí ela pegando restauração, eu viajava quando os prefeitos me chamavam, eu sempre viajei pelos municípios, sempre viajei e participei de Bienal em São Paulo também. E hoje eu estou assim, ainda esperando algumas encomendas, mas quando eu passo... sim, arte santeira, pois é. Então eu faço muita coisa ainda, sabe? E continuo fazendo. Senhor Carlos, e com relação à tipologia, o senhor faz o que mais? Eu faço. Todos se conhecem? Vocês já se conheciam, todos aqui? Todos conhecem o Carlos? Esses meninos, eu já conheci todos esses meninos aí, já desde quando eles começaram, eu já estava no meio, já estava dentro do artesanato, e ainda fui presidente da cooperativa de artesanato, depois a associação, fui presidente da classe umas 5 vezes. E assim nós trabalhamos todos juntos, né? E hoje eu continuo ainda por aqui, só não sou mais presidente da cooperativa nem de associação, mas eu pego só minhas encomendas e faço, né? E assim, estou sempre fazendo placas também, eu faço presépios, eu viajo também pelo município. Eu estive na cidade na cidade de Currais, lá em Bom Jesus, me chamaram para mim lá, eu fui lá com outro colega nosso que tinha daqui, fui fazer um presépio, fizemos o presépio na cidade inteira, cidade pequena, né? Nós fizemos o presépio lá, todinho. Desde o Menino Jesus, já fizemos toda a cidade, enfeitamos a cidade, foi um negócio bonito. Também já fiz também um presépio inteiro lá para Oeiras, um presépio todo de metal. Foi feito esse presépio por mim. E a gente fez esse presépio, a mulher do prefeito na época mandou vir aqui, me pediu para me fazer um presépio todo de metal, e eu fiz. Ela gostou muito do presépio. E eu fiz aquele presépio para ela lá. Passamos um dia já bem perto da Natal. Eu digo, mas já está muito perto. Ela disse, não, quero que o senhor faça o presépio. Peguei e fiz. Mas ela adorou. Levou o presépio para Oeiras, né? Ficou bonito. E assim, eu tenho encomenda de tantos trabalhos que eu fiz que chama atenção, né? E as pessoas poucas vezes vê o trabalho, porque muita gente vem de outros municípios lá do sul do estado, já vem sabendo que eu faço e levo para lá. Eu, quando morei em Curitiba, fiz alguns trabalhos juntos com o Pelicano, encomendas também, São Francisco, Santo Antônio. Nós fizemos muito lá também para as pessoas lá, né? E o Pelicano está morando bem aqui em Monsenhor Gil, é um excelente escultor, um ótimo escultor também. É santeiro também, sabe? E assim, nós somos muitos santeiros. Eu lembro que uma vez, na época de 78, o doutor Lucídio Portela convocou um grupo da Universidade Federal e me chamou, eu era presidente da cooperativa, e disse, menino, vocês vão fazer um levantamento de quantos santeiros tem no Piauí. E nós fizemos um levantamento do total, tanto santeiro como artesão. Nós encontramos 60 mil artesãos em todo o Piauí. E só Teresina tínhamos quase 10 mil escultores, né, e artesãos, em modo geral. E aí nós temos. Hoje, talvez em Teresina,
muita gente partiu, outros deixaram de trabalhar, mas talvez nós ainda temos ainda uns 4.000 artesãos em Teresina, né? E nós temos esse conhecimento todo porque sempre foi envolvido no meio do grupo. Sempre foi envolvido no meio do grupo. Esses meninos que estão falando, todos eu conheço desde menino por aqui, pelo artesanato. Começamos ali em frente ao Palácio Karnak, foi quando nós transferimos para ali, para o prédio novo, que é o quartel de polícia, né? E hoje lá dentro do artesanato mesmo, a gente quase não vê mais artesãos por ali, são poucos. Porque aí cada administração é uma administração, cada um administra de um modo e aceita uns e outros não, e assim vai trabalhando as pessoas, e outros vão se afastando mesmo, trabalhando de outras coisas, vão deixando um pouco as coisas, né? Pelo menos esse pessoal tudinho aí que tá aí do grupo, esse menino bem aí, esse que falou, agora o Carlão, esse é meu amigo, vai desde menino, criança, aí, a gente tá ali no artesanato, garotão, né? O Cortez conhece a gente desde menino também, é por ali assim, Cozinhei, trabalhando, né? cozinhei Esse muito esse Josias carro quando também. era menino. Josias começou junto com o Jim. O Jim começaram ali ao lado do artesanato, ali no artesanato há um bom tempo. Hoje estão lá ainda fazendo os trabalhos deles. Esse aí nem se compara. O trabalho dele é excelente. Eu gosto muito do trabalho dele. Esse menino é ótimo. Então, assim. E são todos que aparecem aí no artesanato, a gente se O conhece senhor todos eles. falou que aprendeu com, então assim, Carlos Barroso. a raiz da sua aprendizagem, digamos, foi com esse Carlos, né? Carlos Barroso. Carlos Barroso, era o Carlos B. Ele era santeiro também? Ele era ótimo santeiro. Ele era O de Carlos B. onde? Ele era do Ceará, ele era de Fortaleza, mas ele morava em Teresina, disse que desde jovem, já estava idoso já, mas desde jovem, que eu ainda tive ainda com também lá na escola, quando eu estudei na Escola Técnica Federal, eu aprendi com o Chico de Barros também, eu passei um bom período lá com ele, Chico de Barros, né? Que foi um excelente escultor, que fez ele lá, lá na Escola Técnica, tem uma águia feita por ele com a cobra no bico, mas essa cobra é enorme. Eu já fui lá várias vezes falar com a direção da escola para pedir para botar numa redoma de vidro, para ter mais um pouco de cuidado com aquela peça, porque um dos maiores artistas, porque quando apareceu o Mestre Dezinho, ele correu lá para o Chico de Barros para poder ajudar ele a fazer aquelas imagens lá da igreja, a igreja de Lourdes, né? E ele foi quem ajudou ainda o Mestre Desenho a fazer aquelas imagens, né? O Mestre Desenho só fazia somente os votos, aquelas coisas, ele dizendo que não sabia fazer imagem, e eles faziam só aquelas promessas, mas aí, na época, o governador Alberto Silva disse, não, quem faz braço santo, faz braço, cabeça, perna, junta isso aí e faz o corpo, então você vai fazer as imagens da igreja. Aí ele ficou doido e disse, não, eu vou até dar uma pessoa para me ajudar. Ele pegou, foi o Chico de Barros, ajudou a fazer as imagens lá da igreja de Lourdes, e foi feita as imagens, ficou muito bonito. Ele pegou quem para ajudar ele? O Chico de Barros me ajudou ele para fazer aquelas imagens da igreja, né? É. Mas o Chico de Barros também era daquelas pessoas que bebia muito também, ainda idoso também, que também não partiu logo, né? Era uma pessoa que gostava muito de beber. Eu queria lhe fazer uma outra pergunta, sobre o senhor, antes de abrir para outras pessoas perguntarem e filmar o Barradas, né? Primeiramente, o Barradas é nosso amigo também, o Barradas é da época também. Primeiramente, muito obrigada, porque o senhor tem uma trajetória muito longa, né? Da década de 70. Desde 75 que eu trabalho com artesanato. Puxa essa questão muito forte da herança, que a gente chama de... no patrimônio, a gente chama de várias gerações consecutivas, né? Fazendo. Exato, tinha muito mais de uma geração. E pega outros mentores, né? Outras pessoas que a gente não conhecia ainda, como esse. Exato, tem muitos que você não conheceu. O mestre Paulo Chaves, ele trabalhava com couro, madeira também. O mestre Paulo Chaves também partiu, foi outro amigo nosso da época, mestre Paulo Chaves. Pronto. E assim, muitos eu outros. tenho uma outra pergunta para o senhor falar sobre a relação da sua trajetória com a ditadura militar. Isso aí, a ditadura militar foi uma coisa que nos deixou até hoje numa preocupação devido a ter muita gente ainda que diz que nunca houve ditadura. E eu pesquisei, passei a pesquisar, estudar. Aí minha esposa também gostou também da história, começamos a pesquisar. Já pesquisei no Brasil quase todos. Eu estou tentando escrever um livro, Caçador dos Caçados. Faz muito tempo, eu tenho ainda 6 estados do Brasil para mim poder concluir esse livro. Meu filho, que é sociólogo, ele disse, papai, se você partir, eu concluí seu livro. Eu disse, não, meu filho, pode ficar tranquilo, que Deus já me dá essa permissão. E assim... E esse Cadê livro a esposa?
Cadê a Ela tá bem esposa? aqui, Conceição. Chame ela, Conceição. Olha aqui. Obrigada, viu, Eu estou muito linda Conceição? para aparecer. Oi, boa noite. Obrigada pela ajuda, viu? Uhum. Obrigada por ajudar ele a participar desse momento, nos ajudar, viu? Boa noite. Boa noite. Só enfatizando mais um pouquinho aí, que essa trajetória do mestre Carlos, ela dá um memorial de excelência dentro da arte A santeira e gente de vai todo o fazer, artesanato. a gente vai fazer um livro sobre as figuras mais importantes da arte santeira no Piauí. A gente vai fazer, pelo menos vai pedir recurso para fazer, viu? Não se preocupe, não. Tá A bom. gente vai tentar fazer uma biografia coletiva. Tem um nomezinho, né? De biografia coletiva. Acho que chama. Eu vou lembrar o nome. Quando você faz uma biografia de várias pessoas ao mesmo tempo. Como se fosse uma biografia dos mestres santeiros do Piauí. E o nome dele tá com certeza, viu, Conceição? Tá bom. Muito Quer obrigada. falar alguma coisa? Não, só que eu fiquei feliz quando a gente soube do comunicado desse projeto aí, e quem nos informou foi o Cortez, e ainda não tinha dado certo a gente entrar na sala, e da outra vez a gente tentou entrar e não deu certo. Ainda bem que deu dessa vez, Pronto, que bom. viu? Muito obrigada, um abraço e boa noite. Obrigada mesmo. Pois eu vou abrir aqui para alguém perguntar para o mestre Carlos, e aí quando ele falar, a gente passa para o próximo, para o Barradas. Cadê, Cortez? Pergunte aí, mestre Carlos. Abri agora aqui o microfone. Mestre Carlos, muito obrigado, viu? Ô, Sua rapaz, fala obrigado. Você tá com serviu dias que eu não via para você, poder a rapaz, gente coisa boa. contemplar um pouquinho e dar uma sacudida nesses artesãos novos Pois e nos é, mais rapaz, velhos tem que também, sacudir. né? O pessoal estão Meu dormindo. amigo Moacir Barrada disse que saiu aqui de novo, mas eu estou aqui conversando com ele, certo? Pedi para ele Peça ficar para ele tentando pela entrar. internet, né? Ó, está Ele participando, entrou. voltou ele, né? Aí meu amigo Barradas. Barrada também tem uma história, porque o Barradas é discípulo do mestre Dezinho, como você, Barradas, Carlos. abre a sua Eu queria, câmera. Abre a sua câmera e começa a falar, senão você vai cair de novo. Começa. aí eu É. queria que o Carlos falasse, certo, um pouquinho do pessoal de fora querendo visitar o mestre Dezinho aqui. E era gente que chegava de madrugada, que pagava a promessa, ou melhor, que fez Ah, a promessa. Conta essa história aí, Carlos, por favor. eu recebi uma senhora que ela chegou aqui e disse assim: meu filho, me diga uma coisa, como é que a gente faz com o mestre Dezinho para encontrar esse mestre Dezinho? Ela chegou, era umas 6h30 eu estava encerrando o expediente ali. Ela disse: a senhora quer falar com o mestre Dezinho? E ela andava arrastando de uma perna porque ela estava com uma sacola muito pesada e estava doente da perna, né? Eu digo: olha, aí ela disse assim: bora pegar um táxi. Menino, me respeita, você nasceu dentro de um carro, menino? Bora de pé. Eu vou mesmo, você está me vendo arrastar a perna, mas eu tenho que caminhar. Eu digo: meu Deus do céu. Ela disse: é muito longe? Eu disse: não. Bora. A senhora quer caminhar? Pois vamos embora. Nós fomos até na casa do Desenho, chegamos na casa do Desenho, mais de 9 horas, estava passando uma novela, né? Aí ele gostava muito de novela. Aí quando chegamos lá embaixo, eu bati no portão. Aí ele disse: quem é que está incomodando nessa hora, menino? Aí eu disse assim: é o Carlos. Ele olhou assim: ah, rapaz, por que tu vem de dia, rapaz? Eu digo: não sou eu, não. Eu estou aqui só acompanhando uma senhora que ela quer lhe ver. Aí ele disse: quer me ver? É. Aí ele foi e disse assim: pois para aí, chamou a mulher dele, disse: abre aquele portão, é para que o Carlos entrar aqui e vir me aperrear essa hora. Está assistindo minha novela, gostando da minha novela, a gente só me aperrear. Aí nós subimos, quando subiu, a moça foi e se agarrou com o desenho, abraçando ele, a mulher dele ficou olhando. Aí eu disse assim: fica tranquilo, que é uma senhora que ela é professora, doutorada em História, e é do Rio Grande do Sul. Aí disse assim: o que é mais que você ainda quer, dona? Aí disse: não, eu queria ir na igreja, conhecer suas peças lá na igreja. Aí ele foi e disse assim: ah, parece que saiu do ar, saiu do ar, saiu do ar. Ainda Não, estamos te tá. ouvindo. Estamos ouvindo. Pode terminar. Sim, Pode vai saber. continuar. Aí ele disse assim: pô, menino, olha, vou falar aqui nesse instante com o padre Carvalho para poder abrir a igreja para vocês. Mais de 9 horas da noite, quase 10 horas já. Aí falou com o padre, pegou o telefone: padre Carvalho, receba esse menino aqui com essa senhora aqui, que ela quer ver a igreja, essa hora. O padre Carvalho: não, meu filho, seu pedido é uma ordem, eu vou abrir. Aí pegou: pode vir para cá. E nós fomos. Quando chegou, ele abriu a porta lá e nós entramos, né? Aí ela filmou, fotografou, ela andava com tanta aparelho, aquela senhora, ela estava muito bem equipada, né? E ela disse assim: ô, mestre Dezinho, você foi tão bonzinho, ainda conseguiu abrir. Menino, não tem problema nenhum, comigo o padre Carvalho me atende. Eu falei: nós somos para lá,
filmou, fotografou, e nós fomos lá na igreja. Aí o padre Carvalho, muito, muito educado, nos recebeu muito bem, nos tratava do assunto, que ela queria conhecer as peças que o mestre Dezinho foi premiado, né? Aí e ela escreveu tudo aquilo ali, e nós fomos embora, né? E outras vezes eu recebi também uma outra criatura, né? Que queria, porque queria conhecer o mestre Dezinho, pessoalmente, mestre Dezinho. Aí depois tá bem, pois vamos lá. Aí nós fomos lá na casa do mestre Dezinho. E chegando lá, deram um abraço do mestre Dezinho. Ih, foi um abraço forte. Aí o Dezinho assim, menino, quem é esse pessoal? Eu digo, não, aqui é um doutor fulano, que ele disse para mim, né? O doutor disse o nome dele, porque ele queria muito conhecer o senhor pessoalmente. E o moço foi perguntando, quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Vai reservando para mim que eu vou querer. O moço comprou naquela época, era muito dinheiro, 25 mil reais em peça, né? Era muito dinheiro, ele comprou parece que umas 5 foi 6 peças do mestre Dezinho na mão dele. Vou levar essas peças tudinho sem embalo para mim. E você me pergunte, eu só quero lhe perguntar quanto você quer que a gente manda deixar isso aqui em São Paulo. Aí ele disse, não sei não, mas eu posso perguntar amanhã, saber. Aí o senhor vai receber na sua casa. E depois deixar eu pago, vou pagar tudo isso. Não se preocupe não, você pode me avisar que eu mando o dinheiro e o senhor paga toda a encomenda e vou receber lá na minha casa. Aí o velho falou, muito bacana, velho. E sempre eu recebia as pessoas e levava na casa do mestre Dezinho, né? E assim também como o Araújo, lá de Pedro II também. O Araújo tem a Verônica também, que é uma excelente escultura, né? Escultora. Tem esse pessoal todinho, são nossos amigos já de muito tempo. E assim, eu tive contato com muitos deles. Tem lá de José de Freitas, o nosso amigo de lá também, que é um excelente escultor também. Ele faz muitas artes santeiras Oliveira, também. Orimar e também a Zé de Freitas. José de Freitas, pois é, rapaz. E assim eles conversaram muito, eles sempre apareciam no artesanato, mas hoje o pessoal não está mais aparecendo, não. Não sei o É, que acontece, que a administração, não sei se não está recebendo as pessoas, não vão mais lá, não. Também pois, nós temos, diga. não pode terminar. Aí também tem aquele que trabalha com raiz também. Rapaz, esse pessoal que chega lá e faz as É o peças em raiz. Meirelles. Hein? É O o Meirelles. Meirelles. O Meirelles também é outro cobra mesmo. O Meirelles é muito bom também no assunto. E assim, muitos deles que aparecem lá são excelentes. Fora vocês, que rapaz, para mim a satisfação em ver você agora conversando com você, rapaz. Você não é só escultor, como você eu chamo o poeta. Eu chamo o meu poeta aqui do artesanato. Então, esse rapaz aí é nosso amigo de muito tempo. E assim, são Ei, muitos, Carlos, meu amigo. Diga, Carlos, aí jovem. Deixar, é o Júnior Cortez, o amigo de vocês. É. É Júlio o Cortez, dilema amigo de dele. vocês. É eu, o eu, dilema agra, dele, Júnior Cortez, amigo de eu vocês. agradeço Exato. demais a sua fala, o seu depoimento, a sua trajetória, tudo que o senhor trouxe. Mas se o senhor me permitir, eu vou. Isso. O Eu sei mestre. que. Senão o Barradas vai cair de novo, porque já está Não, cansado Barra do São, cair. de cair e se levantar. Barradas, seja bem-vindo. Pode falar. Ó, Mas deixa o Barradas falar. Agora é o Barradas. queria aparecer o rosto dele. Ah, aqui, eu acho que é porque fechou, foi aqui, ó. Eu tô com Barrada, impressão. apareça. Ah, tá. Tá bem, não, bem, não. Barradas, cadê você? Liga a câmera e começa a falar, por favor. Se o Barradas não conseguir falar agora, a gente pode chamar o Iramar. Iramar, é. Isso. Pronto. Quer falar, É porque eu Iramar? acho que o Barradas deve estar com problema de internet. É. Barradas está aí, ele caiu de novo, foi? Não está aparecendo para mim, não. Ele está aqui. Mas, Barradas, o É. senhor tenta ligar o microfone. Tem alguém aí para lhe ajudar? Ele caiu. É. Então, o Iramar. Oh, meu Deus. Iramar pode começar aí. Eu vou tentar convidar aqui o Barradas novamente aqui no outro Pode aparelho. falar, Iramar. Obrigada, viu? Seja bem-vindo. Pode falar.
Ele também não está conseguindo. Se eu tentar ligar a sua câmera, seu microfone aqui, onde tem um fonezinho desenhado, deixa eu ligar isso aqui. No cantinho. Dá um toque que ele funciona. Ele abre o microfone. Dá um toque. Ele não está conseguindo. O senhor está com alguém cantinho. em casa para lhe ajudar? Ele está falando, mas não está. Não tá saindo o som, não. É o Está microfone que escutando tá a gente, né? Tá escutando. Ai, Dá um toque, é porque. dá um toque no cantinho do teu telefone que dá certo. Cortez, O microfone aparece com uma barra assim. É só dar Não, um Tá deixando o homem nervoso, Cortez. Eu acho que enquanto ele tenta resolver o problema dele aí, pode passar. Era melhor passar a fala para outra pessoa, já que para adiantar, né? Enquanto ele vai resolvendo lá Não, a mas questão faltam só eles dois, do fone. né? Faltam só eles dois, Cortez. Falta o Zé Luiz também, né? E assim, Mas não entrou, né? não entrou. Ele até me ligou de manhã dizendo que estava no interior, ia procurar um lugar que desse internet para poder ele entrar. Eu digo, tá bom. Eu acho que o Barradas aí ele está enfrentando o problema da internet mesmo, que ele está só Também. entrando, Peraí. saindo. Deixa eu ver se a Gilmara consegue falar com o Iramar para ajudar ele. Peraí. Patrícia, tenta abrir o microfone aí do Irimar. Eu vou tentar. Eu acho que como administrador eu consigo, né? Por favor, isso. Peraí. Não consigo. Não consigo. Olha, eu achei que eu tinha permissão para abrir. Eu não. Acho que liberou, não. Oh, que triste. Para mim está parecendo fechado. Tem hora que ele está clicando na câmera e no microfone. Eu acho que não está obedecendo. Eu tô tentando. Será que tu não consegue ligar para ele, Cortez? Deixa eu tentar aqui falar com ele aqui. Deixa eu achar ele aqui para poder pedir para ele abrir o microfone. Existe um universo chamado exclusão digital, né? Hoje tudo é completamente digital. Facilita muito a vida da gente, porque essas reuniões elas só acontecem porque a gente consegue fazer digitalmente, à distância, mas ao mesmo tempo nem todo mundo consegue. Tentar falar com ele aqui na chamada de vídeo para poder ver se o Gilmara microfone dele abre. A Gilmara disse que está tentando ensinar o Barradas também. Acho que ele caiu para ele voltar. Isso. Eu vou mandar mensagem aqui para o Irimar. O Barradas, ele não consegue. Não é a internet dele, é porque ele que não consegue. Aí cai. Iramar, ela vai falar com Iramar também. Vamos esperar. Estou mandando mensagem aqui para ele. Dona Francisca, a senhora já recebeu o convite para o Conselho Gestor? Se não recebeu, eu vou lhe mandar o Conselho Gestor. A senhora também está sem a câmera, o fone. Eu vou desligar meu microfone aqui para poder mandar uma mensagem de áudio aqui para ele. A Socorro, que está presente, é do Sebrae. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pela participação. Também não está conseguindo. Gente, vocês se incomodam de a gente esperar um minutinho? Não, né? Uns 5 minutinhos. 56 produtos até agora pagados. Patrícia, Não, deu certo. eu recebi o convite
para participar e já respondi o e-mail, viu? Tá bom. Eu vou fazer uma varredura esse final de semana para ver quem respondeu e quem não respondeu, para mandar para quem não respondeu. Acho que os padres não responderam ainda, eu vou mandar novamente. Vou fazer uma varredura. Obrigada, viu? Tudo Obrigada bem. por estar aqui Tá bom, né? presente. Olha, eu estou amando ver esse pessoal que eu já conheci há muito tempo. O Cortez, o Carlos, o Francisco. O E dia eu sempre tenho olha, dona contato com ele. que a senhora não viu do começo, porque foi gente, não foi, Cortez? Foi o Jim, foi o Kim, foi o Eu vi depois de gravada. Eu vi depois de gravada. É muita Porque, gente. porque Pode falar. velho, dorme muito cedo. As que são à noite, às vezes eu começava a assistir e dormia. Tem que dormir cedo mesmo. Na verdade, todo mundo tem que dormir cedo. A gente aqui. Mas obrigada, viu? Esse momento é muito importante porque a gente. Eu não, né? Eu conheço. A partir desse momento eu conheço todos, mas vocês se reencontram, né? Se reconectam. Exato. Exato. E gostei muito da história do Carlos. Me lembrou os velhos tempos da Vermelha. Muito bom. Exatamente. Ela está tentando, viu? A Gilmar está tentando falar com eles. Vamos esperar um pouquinho que vai dar certo. Prazos ou valores. A Confederação Nacional da Indústria ressalta que a retirada da taxa de 10% é global. Vai beneficiar concorrentes do Brasil que estão livres do tarifaço de 40% e que, na prática, os brasileiros vão continuar em desvantagem. Em entrevista à Globo News, Frederico Lamego, da Confederação Nacional da Indústria, disse que é necessário acelerar as negociações. Cerca de 73% das exportações brasileiras continuam sendo sobretaxadas. Uma parte agora é 40%, mas ainda o impacto ainda é muito grande e é um cenário de grande incerteza. Barradas. Se avance as negociações quanto antes. Apareceu para mim que ele saiu. Aí eu não estou entendendo. Não, ele está aqui. Tá? Ótimo. Ver se eu consigo ver a câmera dele. Eu consegui falar com o Elimar. Eu pedi para ele tentar sair e aí depois ele acessa o link novamente para ele retornar. Barradas, está escutando? Elimar entrou. O vice-presidente geral Barradas da Indústria, Comércio e Serviços disse que ainda há distorções a serem corrigidas. Todo mundo teve 10% a menos. Barradas, você está escutando Elimar? Um dos dois consegue entrar? Barradas, Elimar. Barradas está com o microfone desligado. Elimar e Barradas está com o microfone desligado. O que conseguiu entrar? É no cantinho. Se puder entrar, é bom. O café também reduziu 10%. Só que tem um concorrente que reduziu 20%. Então, esse é um empenho que tem que ser feito agora para melhorar a competitividade. Por unanimidade, a primeira turma do microfone. Barradas, o Elimar, vocês conseguem falar? Atacou a Girapucci. Ele é acusado de pressionar o ministro do Supremo e autoridades para interferir no processo da conquista que condenou. O microfone da dona Francisca está ligado aí, ó. Vou tentar desligar a dona Francisca. Ah, pronto, ela desligou o dela. Não, dona Francisca, a senhora pode desligar o da senhora. O Elimar, Elimar, você consegue abrir? Consegue ligar a câmera? A câmera dele está ligada, agora o microfone é que está desligado. Aí eu até tirei uma foto aqui, estou mostrando. Tanto ele quanto o Barrados está com o microfone desligado. A câmera aí é o mesmo sistema para tu ligar o microfone.
clica no lado onde tem o microfone cortado e ele abre. Isso. É a mesma coisa. A facilidade que está tendo para abrir a câmera é a mesma do microfone. Ó, É, muito É, massa. está desligando. Agora vai lá no desenho do microfone. agora, era para eu poder ligar, era para eu poder fazer esse É, serviço. isso. Ó, o Eurimar saiu novamente, certo? Eu acho que ele vai retornar. Aí o Barradas está aqui na chamada, mas está com o microfone mudo. Barrada está só de ouvinte. Ai, É, gente. mas eu acho que se ele conseguir abrir a câmera dele, dá certo. Barradas, abre a sua câmera. É, para poder abrir o microfone também. A Gilmar disse que vai ligar para eles dois. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos. Eita, Jesus. Vai dar certo. Tem que fazer um tutorial, tem que... Aí, rimar, pronto. Consegue rimar agora? Não? Oh, Deus. Era para eu conseguir, mas não aparece aqui. Deu Era certo. para eu... Certo? Deu certo? Amém. O que acontece? É que o Gmail aqui estava pedindo permissão para mim ir lá e configurar para aceitar ligar o microfone. Não era só Que que. coisa boa escutar a sua voz. Oh, obrigado. Amém. Obrigado. Pode falar. Peço desculpa aos colegas, mas estou explicando o que aconteceu. Não era só aqui, eu tinha que dar permissão para que ligasse o microfone, tá certo? Estão me ouvindo, né? Alô? Sim, pode falar, viu? Pode começar. Pronto, Grande pronto, teste não é um pouquinho grande. tá certo. Não, a minha história não é que nem a de vocês, não. Vocês têm todo um preparo e tudo. Eu, depois de que já fazia esculturas, foi que eu fui descobrir com quem que eu aprendi. Na verdade, eu morava no interior, perdi meu pai com 12 anos de idade e fui criado pela minha mãe e mais 3 irmãos, comigo 4. E quando me dei conta, eu fazia algumas coisas de madeira e tudo. Chegando em José de Freitas, conheci João Oliveira. E aí, me dei de amigo dele e comecei a observar ele fazendo, mas ia lá, visitava e admirei. E ele ia na minha casa, via eu fazendo minhas coisas. Só que ele fazia santo, fazia esculturas e eu fazia outras coisas. Depois eu fui me tocar, depois de várias perguntas, com quem que eu aprendi, foi que eu fui ver que eu ajudava meu pai a fazer cordão de ouro, aliança, ele era ourive. Então, eu posso dizer que os primeiros passos, passei a admirar a escultura com o meu pai. Ele fazia cordão, fazia brinco, enfim, fazia arte com ouro, não é isso? Então, o João Oliveira, ele foi uma pessoa que me aconselhou, me dava ideia, dizia, eu queria fazer algo diferente, porque ele fazia pessoas, fazia rosto, e eu passei a fazer, pegava raízes e fazia escultura no estilo ecológico. E estava sobressaindo, participando de escultura, graças a Deus, aliás, de exposições, e vendendo. E em 2005, se eu não estou enganado, o João Oliveira Limar, vai ter a arte santeira, faz uma escultura. Eu digo, João, eu vou fazer uma talha. Enfim, em 2005 eu participei da arte santeira e, graças a Deus, ganhei em primeiro lugar em 2005. Aí o João te disse, cara, tu tinha... Mas era o quê? Era um festival? Era um Era prêmio? a arte santeira. Era um prêmio, uma premiação, era? Premiação. Uma premiação. Na época, em 2005, a premiação era R$3.000. Eu lembro que a peça, na época, eu vendi por 3.000. E o seu João Claudinho, falando em vida, eu lembro que ele chegou com a esposa dele, já pagando a peça,
e dizendo com a esposa dele onde era a sala que a peça ia ficar e tudo. Aí foi eu preciso dizer E que que a peça peça era? era um Jesus Cristo sentado numa cruz. Ele realmente estava bem diferente, estava muito, muito bonito. E quando ele me chamou e disse, olha, eu quero essa peça, e eu digo, não, essa peça já está vendida, eu não posso vender. Não, você faz outra para a pessoa, mas ele disse brincando. Aí eu disse que não podia. Enfim, daí já passou a um grande incentivo, tanto pessoal como até financeiro, porque o seu João Claudino depois chegou no mesmo dia desse evento, que ele não conseguiu comprar a peça, porque eu já tinha realmente vendido, ele mandou um envelope para a pessoa me entregar e mais R$ 3.000. Na época, eu me lembro que a peça foi 3, a premiação foi 3, e ele me mandou mais 3. Aí eu tive que ir lá dizer para ele, não, eu não vendo a peça. Ele disse, não, isso aí é um incentivo para você, e você vai longe. Enfim, depois eu talhei ele, e a partir daí eu passei a fazer esculturas de madeira, e Nesse dia tu ganhou R$ 9.000? Foi, em 2005. Enfim, e daí para cá, graças a Deus, eu nunca parei de trabalhar. Não participei mais da Arte Santeira por conta que as peças que eu tinha, eu participei das exposições que era convidada para a arte, e lá eu vendia. Enfim, hoje eu faço por encomenda, graças a Deus. A pessoa tem um ente querido, aí quer talhar o rosto da pessoa, aí me manda a foto, a gente talha. A pessoa quer Fazenda São Francisco, e ele quer o São Francisco realmente que seja, a gente faz. A pessoa tem, enfim, a pessoa que escultura em geral, mas a arte santeira nessa época eu faço muito santo, porque tem Papa Francisco, enfim, tem várias encomendas nesse sentido, de grandes E pessoas. os seus compradores são a maior parte do Piauí? Ou tem É, gente de uma boa parte é do Piauí, mas também de fora. Aí a gente consegue mandar. Por exemplo, aqui no Piauí, eu não vou citar nome, mas tinha um cliente meu, ele é muito conhecido aí no meio da arte. Tanto, eu acho que ele tinha peça de todos os artistas do Piauí. Há 30 anos atrás, ele me comprou uma coleção de peças. E há uns 4, eu não sei quando foi que ele morreu. Eu sei que faltando uns 2 meses para ele morrer, ele me chamou, eu e João Oliveira, para ir, que ele tinha uma conversa com a gente. E aí ele chamou a gente lá e eu me surpreendi. Ele me disse que aquelas peças tinham que ficar com quem gostava delas. E me presenteou com as peças que ele me comprou há 30 anos atrás. Essa pessoa, essas peças já fui atentado para vender, mas eu não posso vender uma coleção de 6 peças. Na verdade, ele te deu de presente. Como é que tu vai vender? Tu que vendeu para ele. É isso que eu estou dizendo. Além de Tu eu já vendeu para ele, ele te deu de presente. Se eu pudesse, eu compraria todas que eu já vendi. Você está respondendo a sua colocação. Isso aí é uma coisa que nem passa pela minha cabeça. Se eu pudesse, se eu ganhasse na Mega Sena, eu saía atrás de todas as peças que eu vendi e tentava as pessoas até eu comprar de volta. Porque eu faço porque gosto. Entendeu? Claro que a gente vende porque necessita. Né? É um trabalho digno, feliz de quem trabalha fazendo o que gosta, que é o que eu faço. E a maioria dos colegas. Elimar, você falou uma coisa aí que eu lembrei agora do mestre Cortinho. Ele falava muito dessa questão aí que você falou. Ele disse para mim uma vez que se tivesse muito dinheiro, ele compraria todas as peças que ele vendeu. Não pensaria nem 2 vezes, tem que eu ficar só com as peças aqui e sem dinheiro. Mas isso é amor, né? Amor pelo que faz. O amor é tão grande. Eu gosto. E é mais ou menos isso, gente. Eu gosto de esculpir, gosto de talhar, gosto de arte. Enfim, eu não sei nem como explicar. E todo dia a gente aprende. Cada vez que você chega num lugar que vê uma escultura, a arte ela é diferente. A escultura é diferente. Né? Então, eu acho que
o Piauí está de parabéns com tantos artistas, né? O Piauí tem tudo. Tem tudo de bom na arte. Nem sempre todos os artistas têm tudo de bom no Piauí, mas o Piauí tem tudo de bom em termos de artista, de É um santeiro. celeiro, né? É um celeiro. É verdade. E é mais ou menos assim. Eu me sinto satisfeita. Eu acho que Pode ficar à você vontade. demonstrou na sua fala tanta emoção, tanta, né, beleza no que faz. Assim. É muito bonito ver alguém que faz, de fato, algo que faz o que ama, né? E que é expresso na fala. Por Eu exemplo, não tenho nada, não. Pode falar. já aconteceu porque a gente, às vezes, vai fazer uma peça, já aconteceu de comprar uma madeira, acreditando na pessoa que me indica aquela madeira para fazer, por exemplo, uma imagem, uma coisa. A imagem fica perfeita, mas depois eu descubro que aquela madeira não é uma madeira boa. E aí eu ligo para a pessoa e peço mais um prazo. Já aconteceu. E aquela peça eu não entrego, porque eu quero que aquilo ali fique eterno na casa daquela pessoa. E eu faço de novo, e depois, quando a pessoa vem pegar, eu conto a história, porque eu já tenho feito. Eu não faço só por dinheiro, não. Eu faço porque gosto. Eu fico feliz. Eu acho que todo artista, todo santeiro, ele fica feliz quando ele é lembrado daquilo que faz. A gente né? escuta, tem uma máxima sobre arte, sobre cultura, né? Que a arte, ela é o que nos faz esquecer de que nós somos efêmeros e de que nós somos mortais, né? A cultura também, né? É uma forma da gente dizer para o universo que a gente é eterno, mesmo sabendo que a gente é mortal. Então, Agora acho que mesmo, eu estava ontem aqui, e aí uma pessoa me ligou de Piunônio, me mandando um documentário que um professor, numa sala de aula, estava lá fazendo um trabalho com os alunos em relação aos santeiros do Piauí, onde tinha um documentário dessa época, de 2005, onde eu estou lá, inclusive, como mestre. Aí eu digo, porra, eu como mestre no Piauí, fiquei muito feliz pela a pessoa que me ligou, e como nesse momento que eu vi esse documentário, a minha foto no meio de tantas pessoas maravilhosas que esse Piauizão tem no meio da arte. Pois, Erimar, muito obrigada mesmo. Sua fala foi... Colegas aí. Meu jeito é um pouco calado assim mesmo, me desculpem. Deixa eles falarem, avó. Alguém tem uma pergunta para ele, uma colocação? Só parabenizar ele, certo? E dizer assim, muito obrigado por fazer parte, certo? E dar o seu testemunho do amor, da paixão, certo? Do carinho e da partilha, né? Que é dada, como Patrícia colocou. Realmente, eu confesso a você, ó, eu vendo o meu trabalho, mas eu não gosto, não. Ali é como um filho, né? Então, assim, a gente precisa... Eu já, ao longo desses anos, já aprendi, certo? Que a gente tem que se desprender um pouco disso. Eu confesso que eu ainda estou muito apegado, eu ainda não me desprendi completamente, não. E eu trabalho muito sobre encomenda também, né? Eu não gosto de produzir peça em série, como está aqui, ó, para poder buscar aventurar, vender, não. Eu faço trabalho mais sobre encomenda. O cliente me encomendou, eu faço a peça para o cliente, tudo bem. Aí o sentimento ali é grande, mas a gente sabe que diminui um pouquinho. Aí é de coração. Muito obrigado pela sua fala. Parabéns. Eu que lhe agradeço. Obrigado. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Vamos agora para o Barradas. Bora lá, mestre Barradas. Boa noite, está me ouvindo? Boa noite. Totalmente. Obrigada, viu? Ah, que maravilha. Outro negócio difícil. Vocês estão me ouvindo direitinho agora, né? Pois pronto. É um prazer, dona Patrícia. E a todos os amigos aí, todo Obrigada lado. pela paciência, viu? Obrigada pela sua paciência. Pois tá bom, tamo junto. Quer que eu... Tá me ouvindo direitinho, não tá agora? Tá, agora fala da sua trajetória. Fala o teu início aí, Barradas, da época do mestre Devinho. É o seguinte, dona Patrícia, na realidade é o seguinte, eu comecei muito... Posso falar um pouquinho agora também, para finalizar? Olha, eu sou um artesão
que entrei assim, mas assim, quando eu tinha 10 anos de idade, eu gostava muito de desenho. E como eu era vizinho do mestre Dezinho, ele sabia que eu era bom de desenho, me levou para o porão da Igreja da Vermelha, que hoje é um dos patrimônios históricos do Piauí. E eu fui para o porão, fui começar a mexer com madeira, com escultura. Passei mais de um ano tentando fazer, ele me ensinava a fazer só um dedinho, e lixar aquelas coisas todas, né? Mas aí, com o tempo, eu fui melhorando e cheguei a um ponto que só saí da arte quando eu me casei, já com 20 anos, e passei 5 anos sem participar da arte, sem fazer nada mesmo, porque eu trabalhava no supermercado e não tinha tempo. Mas aí, depois disso, eu voltei a fazer. Eu tinha uma mala em minha casa, uma mala antiga, e eu notei que ela era de cedro. Aí eu tentei fazer uma decoração, que eu gosto muito de um entalhe, e decorei ela e levei para um dos que estava participando aí, o Carlos, que até hoje eu sou grato a ele, porque eu levei e foi uma pessoa que me deu uma força no meu retorno. E a partir dessa mala, eu até hoje meto brasa mesmo, valendo nas artes, no entalhe, nas esculturas. Sou funcionário do Senai, eu tenho meu emprego, me aposentei, mas a arte, eu tenho minha oficina em casa, que eu continuo fazendo. E, na realidade, é o seguinte, eu tenho esse privilégio de, por exemplo, já com tenho 65 anos, de não ficar um velho só nas praças, procurando olhar para as meninas novas, com uma oficina dentro de casa, para mim trabalhar e fazer minhas artes, que é uma terapia. Eu, graças a Deus, tenho esse pequeno privilégio de fazer a arte ainda mais por amor do que necessidade financeira. E estou bem, estou vivendo aí na minha luta aí, o Cortez é um amigão, uma referência no nosso... Meu amigo velho também que está aí, são pessoas que eu conheço todos. O Luiz, que estava para vir, eu não cheguei a ver ele, mas eu faz horas, desde o começo, que eu estava assistindo, não conseguia era falar. Tinha vontade danada de falar, mas não conseguia. Mas, graças a Deus, deu certo, viu? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. O senhor fala um pouquinho das suas peças. Quais são as peças, o tipo de peças que o senhor gosta mais de fazer? Eu gosto mais do entalhe. Eu gosto de fazer o entalhe regional. Agora, escultura e nos entalhes, eu já participei, falando na arte santeira, eu participei de 10 vezes a arte santeira. Entre 8 vezes eu estive entre os 3 primeiros lugares do Piauí. Com 3 primeiros lugares, já consegui 3 primeiros lugares, que na época, por ser uma pessoa que tinha ganho muitas vezes, no tempo do governo Mão Santa, eu recebi a honra ao mérito do Renascença, dado justamente por esse mérito. E eu trabalho mais... Hoje eu faço mais por causa do tempo, como eu não estou trabalhando ainda no emprego, eu faço mais entalhes regionais, porta-chave, e escultura só quando me encomendo, porque a escultura, eu vou ser sincero para vocês, eu faço, mas não é muito minha área, não. Eu acho muito difícil fazer. Faço bem, mais ou menos, não tenho nada contra. Mas eu gosto mais do entalhe, é mais fácil para mim. E o senhor vende mais para quem é mercado local ou fora do Piauí? Eu já participei de feiras de fora, em muitos lugares, por exemplo, em algumas partes do Brasil, feiras mesmo. Mas eu faço mesmo, como minhas peças são peças mais comercial, eu vendo mais no centro mesmo de Teresina mesmo, centro artesanal, mercado central, essas coisas assim. É onde já tem a minha clientela que, graças a Deus, eu não consigo nem cumprir a demanda por causa do meu tempo, viu? Foi, mestre Barra, justamente aí é bom que o senhor veio, porque dessa perspectiva geracional, como a gente tem várias influências, o senhor é alguém que é influenciado diretamente pelo mestre Dezinho, né? Que não tem como fugir, o mestre Dezinho é a figura fundamental, fundante desse processo de patrimonialização. Então, eu queria lhe agradecer, eu não sei se alguém tem alguma coisa, o Cortez tem uma pergunta, uma colocação, outra pessoa, e aí depois a gente vai para os finalmente, para a finalização desse encontro de hoje.
eu também peço desculpa aí, porque também não consegui e não era tão difícil. Agora, olha, eu agradeço muito a Gil. A Gil, ela é uma pessoa fantástica. Essa mulher ela tentou de todas as maneiras, e o Cortez também, que ele estava mandando mensagem para mim toda hora aí. Esses dois aí são dois guerreiros que eu agradeço muito, porque se não fosse eles, eu não hoje estava apanhando aqui, porque eu sou meio bravo nesse negócio aí, viu? Estou aprendendo. Eu não me canso de aprender, mas estava aprendendo mesmo. Mas esses dois aí foram fantásticos, viu? Agradeço muito eles. Obrigado. Ô, Barradas, eu só queria que você falasse, assim, na época que eu estava ensinando os meninos aqui no meio da rua, você contasse um pouquinho da turma de meninos que eu levava para poder apresentar você, um pouquinho do seu trabalho. Lembra aí? Inclusive, o filho é um dos que estiveram nas suas oficinas também. Eu me lembro muito bem do tempo que você fazia, porque você sempre foi na minha opinião, um mestre. Você realmente é um artesão, mas é um mestre. Eu também tive uma época que o Prodarte, no centro artesanal, eles fizeram umas oficinas que eu participei muito bem com os meninos, eles eram meninos, como é que se diz? Eu não tenho a palavra certa, mas eram meninos que tinham problema. Eles tinham problema até com as especiais. Até com a justiça. Era muito difícil para te dar, porque o menino era entrar aqui. Mas foi um período interessante para mim, porque eu aprendi com eles. Mas é difícil, mas eu fui um mestre. Eu fui um mestre para ele, um professor. Viu? Não, o termo correto é meninos em lei. Isso, é porque eu não quero falar uma palavra que eu vá falar a palavra errada, porque são as pessoas que eles têm problemas, está entendendo? Vulnerabilidade e situação de risco social. Isso, pois pronto, é verdade. Mas foi um período que eu aprendi muito, porque além de ter tido uma ajuda financeira, que foi dada e tive ainda essa oportunidade de saber que ensinei. E hoje, como eu vejo, por exemplo, o Cortez, eu vejo o Dinho, são pessoas que têm alunos hoje que são artesãos mesmo feitos. Por sinal, eu fico olhando, às vezes, eu chego numa cidade pequena e vejo um pessoal tão assim, ou trabalha para a prefeitura ou trabalha na roça. Por exemplo, eu seria uma coisa muito interessante em certas cidades, ter, por exemplo, pegar um artesão, os prefeitos dessa cidade que não fazem nada, por exemplo, pegar um prefeito desse, colocar um artesão da nossa associação para dar uns cursos, porque, por exemplo, se dá um curso para 20 artesãos, para 20 meninos, se não nos 20, mais uma vez, 1, 2, segue e vão fazer a arte lá no interior, numa boa, concentrado, seria uma boa para divulgação. Quer dizer, aqui sempre tem essas feiras do município, mas são poucos que são artesãos daquela região, entendeu? Eu, por exemplo, sou de Agricolândia, mas aprendi o ofício em Teresina, não tive nenhuma ajuda por lá, né? E seria uma ajuda boa para esses prefeitos fizessem pegar artesãos de cerâmica, de madeira, e levassem para dar o curso de 3 meses, né? Pagava direitinho, e dava estrutura que saía bons alunos de lá, tenho certeza. Mestre Barradas, a gente tem um GT, um grupo Alguém tem outra pergunta? Eu só queria complementar aqui e ressaltar que o Cortez aqui, o Jim, eles são uns artesãos assim que realmente cuida do trabalho de ensinar para as pessoas, porque hoje em dia, se você for observar incentivo, a gente não vê incentivo de nada aí para artesão querer ensinar para outras pessoas o ofício de artesanato, porque hoje o próprio artesão sabe como é difícil. Então, o Cortez e o Jim e os demais que dão aula aí, esses aí estão de parabéns, porque incentivo mesmo não tem nenhum. Então extinção. O mestre está em extinção no Piauí. Está precisando dar oportunidade. E para você também, bem que está falando, senhor Francisco, para você que é jovem, mais jovem que nós, você também pode também dar essa força mais na frente. Pode, aliás, lhe dar a oportunidade para você dar um curso, para você pegar gosto por essa parte. Porque eu, por exemplo, eu vi o rapaz falando aqui na arte santeira, numa coisa interessante. Como eu já ganhei 8 vezes a arte santeira,
eu coloquei uma coisa no tempo desse passado, eu digo, sabe uma coisa, eu vou deixar para os mais jovens, porque eu também já fiz uma parte grande na arte santeira. Então, eu digo, está na hora de dar oportunidade para esses mais jovens, no caso, mas como esse rapaz. Eu penso assim, dessa maneira. Então, eu deixei de participar da arte santeira, não porque eu não tivesse mais talento para fazer. Tenho um talento, mas também tenho que dar oportunidade, porque tem muito jovem bom aparecendo por aí. Pode falar, dona Patrícia. Mestre Bernardo, a gente tem um grupo de trabalho, porque assim, eu acho que o senhor não acompanha lá, não está nos grupos e não acompanha desde o início. Essas reuniões que nós estamos fazendo, eu já estou caminhando para o final, né? Essas reuniões que nós estamos fazendo, essas rodas de conversa, elas fazem parte de um processo de planejamento sistemático para elaboração, quando bem ele é registrado, a Santerela foi registrada dia 11 de novembro de 2024, a partir desse momento, o IFAM ele tem responsabilidade na gestão, na construção de políticas, qual a responsabilidade na construção de políticas para aquele bem? E uma dessas diretrizes é a formulação de um plano de salvaguarda, né? Que equivale a, por exemplo, o plano gestor, o plano de manejo para uma área ambiental preservada. Então, como é que você vai dar sustentabilidade e promoção ao bem? E aí a gente vem fazendo uma série de ações, né? Desde roda de conversa, a organização do conselho gestor, a oficina, né? A gente tem articulado, o IFAM tem articulado com outras instituições para que ofereçam oficinas e cursos de capacitação para os santeiros, tentando entender quais as principais problemáticas, de que maneira o IFAM pode ajudar. E dentro dessas perspectivas, a gente fez um grupo de trabalho para pensar processo de transmissão de saberes. Então, a gente tem, eu vou mandar a oficina que vem para algumas secretarias, né, segurança pública, mulheres, assistência social, educação, tentando ver como é que eles ajudam a gente a construir uma política, né, por exemplo, a gente pensar o ensino de arte santeira nas escolas do ensino básico, ensino de arte santeira em presídios, ensino de arte santeira em espaços onde tenham, né, jovens em conflito com a lei, né, ou mulheres, né, em vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência, enfim. O espectro, né, o espírito, ele é bem amplo, mas a ideia justamente é transformar a arte santeira também num processo de empoderamento social. Né? E aí, respondendo ao que o senhor colocou, então, esse momento que a gente está fazendo aqui é um momento também de compartilhamento, né? A gente, na Igreja Católica, do Movimento Social, chama de mística, não é uma mística, mas a gente fez algo parecido com a mística, no sentido de, assim, de ser um momento mesmo de que a gente possa se aproximar, né? O IFAM aproximar de vocês e vocês se reaproximarem, para que o plano de salvaguarda ele tenha a cara, pelo menos a cara de vocês, né? Porque, na verdade, é para vocês o plano. E é isso, assim, eu queria agradecer imensamente a dona Francisca, a Socorro, né, a Conceição, né, representando aqui as mulheres, a Gilmária, que tem feito toda a articulação, né, a logística do processo, ao Cortez, que é uma pessoa muito importante, que não falta uma única reunião, e que é, né, estruturante nesse processo, e a todos os convidados de hoje, agradecer imensamente. Eu não sei se é a última essa, na minha cabeça é a última, mas talvez a gente tenha gente, né, porque quando fizemos os dossiês, tinha várias pessoas que apareciam no dossiês, que eram protagonistas, o Dinho, o Kim, o mestre Dezinho, o mestre Expedito, o Cornélio, não sei quem, mas e outras pessoas que aprenderam com eles, e outros santeiros que não apareceram no dossiê, não apareceram no documentário, quem são esses sujeitos? Então, a gente quis dar, eu acho que foram 5, e a gente deve ter chegado uns 30 santeiros falando, né? Se não 30, uns 30. Se não 28, por aí. Então, assim, se tiver gente ainda para falar, gente importante, a gente faz mais um. Mas, tem, com certeza. Então a gente faz mais uma. Não tem problema, não. A gente esgota quando tiver um número bom de gente que passou por aqui, que falou dos seus conhecimentos. Então, eu queria agradecer. Habilidade, de licença, né? Toda a experiência. Agradecer por ser um sábado, à noite, um feriado. Eu sei que não é fácil, nem para mim, nem para vocês.
Mas a gente cumpriu o combinado. Enfim, agradecer a todo mundo que esteve aqui, pedir licença para encerrar. E é isso. Obrigada. Eu vou colocar a reunião lá. Certo. Obrigado. Bora tirar foto? Vamos. Bora lá. Vamos ajeitar a qualquer câmera forma, aí. já é documento, né? Antes de tirar foto. Eu estou fazendo no processo, eu estou colocando no processo todas as fotografias, porque depois, e eu descobri uma coisa com vocês, para eu fazer, a gente tem que fazer um planejamento no final do ano, planejamento não, eu tenho que dar conta de todas as ações que eu fiz no ano, né? A gente tem um monitoramento, o TCU pede, aí todo mundo que sai nas fotos de selfie como essa, eu vou ter que pedir autorização. Imagina eu pedir autorização de todas as oficinas. Vai ser difícil, mas vamos lá, vamos tirar essa foto. Vamos lá. 2, 3. Espera aí, tem uma pessoa passando aqui. Deixa ela. Ela passou. Quero ir, pode falar. Vamos já de novo. Não, quer falar lá, Edmar? Não precisa tirar foto? Só reforçando meu pedido de desculpa, o trabalhozinho que eu dei aí no começo, só justificando, porque eu estava fazendo do jeito que vocês estavam me dizendo e não estava dando certo. Aí eu fui ver que o aparelho aqui não estava permitindo, tinha que ter a permissão do Google para liberar o microfone. Eu tive que entrar para poder fazer isso. Desculpem todo mundo, viu? Não, tem que perdoar, eu também tenho hora que eu me atrapalho também. Na verdade, eu tenho que ver, porque eu acho que a minha mãe apareceu aqui. Eu acho que eu tenho que pedir permissão eu tenho que ver, porque eu creio que eu tenho permissão para ligar e desligar, então eu vou ver já no Google como é que eu faço. Mas não tem que pedir perdão, não, acontece. Vamos tirar foto? Todo mundo aparece, vai tirar foto. É um print, na verdade. Vamos, gente. Coração agora. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Pronto. Deu certo. Pronto, deu certo. Boa noite, fiquem com Deus, viu? E até boa noite também, obrigado pela paciência. A gente vai ter outro. Com Deus. Abraço. Boa noite. Tudo de bom, Dona Francisca, Conceição. Tchau. Dona Francisca, Dona Fofô, todos, boa noite. Obrigado. Boa noite. Deixa eu desligar aqui, parar a gravação. Ficando nós aqui.